Josué 1, versículos 7 e 9. Eu vou ler o texto para vocês. Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, amados? Irmãos, esse texto trata-se de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés na jornada. Josué foi aquele homem que corajosamente desempenhou as funções que Moisés a ele delegou. Quando Moisés determinou que eles fossem até Canaã para espiar a terra, Josué não se negou. Ele foi, ali ele observou, ali ele trouxe o relatório. Foi um homem que enfrentou as batalhas. Foi um homem que não sentou-se, mas sim ficou de pé nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Foi um homem que demonstrou que tinha coragem, que confiava no Senhor, que esperava no Senhor e que andava pela fé. E isso é de fundamental importância, irmãos. Andar pela fé, amados, nos faz andar por sobre as dificuldades. Andar pela fé é quando você vai para frente, quando você não se importa com aquilo que está ao teu redor, mas é quando você olha para o Senhor, quando você coloca o teu coração no Senhor, quando você espera em Deus, quando você segue em frente. E isto, claro, é movido pelo Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos dá a confiança, que nos dá essa coragem. Nós precisamos entender, irmãos, que para recebermos de Deus condições para vencermos as batalhas, para recebermos de Deus condições para vencermos as dificuldades, a nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. Se nós não vivermos Deus, se nós não vivermos a verdade do Senhor, para nada adianta a nossa vida sobre a face da terra. Para nada adianta, irmãos. Será um perder de tempo sobre a face da terra. Viveremos aqui alguns tempos, alguns anos, mas vamos descobrir na eternidade que para nada serviu. E o que adianta a nós passarmos dias difíceis, já é difícil viver sobre a terra, e ainda por fim temos uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de dificuldade, uma eternidade de derrota. O que nos importa isso, irmãos? Nós precisamos ter entendimento e abrirmos o nosso coração para cada dia mais descansarmos no Senhor e fazermos a vontade dele na nossa vida. Mas para que isso aconteça, é preciso que sejamos corajosos como Josué foi. Porque servir a Deus, irmãos, não é apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir a uma igreja. Ser religioso, servir a Deus é entregar a tua existência. Servir a Deus é falar para o Senhor, Deus, entra no meu coração, entra na minha alma, entra no meu ser, faz a tua vontade, move no meu viver. Isto é servir a Deus, irmãos. Nós não podemos fazer isso apenas com aparência, apenas de forma aparente, mas temos que nos deixar envolver por completo pelo Espírito Santo de Deus. O nosso grande problema, irmãos, um dos grandes problemas que nós temos sobre a face da terra com relação a Deus, é que nós queremos viver Deus da forma que nós achamos conveniente. Nós queremos viver Deus da forma que nós achamos certo. Nós queremos viver Deus da forma que nós compreendemos que deve ser, mas nós precisamos entender que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que precisa ser feita na nossa vida. Não é a nossa vontade que é feita na vida do Senhor, mas a vontade de Deus que precisa se manifestar na nossa existência. Mas para que essa vontade do Senhor se manifeste na nossa vida, nós precisamos ser pessoas corajosas, pessoas fortes, pessoas firmadas verdadeiramente no Senhor, que tenham raízes profundas no eterno. As raízes nossas raízes precisam ser profundas para nós colhermos a água mais limpa possível, para nós nos alimentarmos, para nós matarmos a nossa sede na fonte da água viva, e essa água viva é Cristo Jesus. Josué foi um homem considerado corajoso pelo Senhor.
foi forte, foi considerado corajoso, foi um homem que não mediu as consequências da situação que o cercava. Foi um homem que marchou em frente, ele andou, ele foi, ele não parou, mas ele seguiu sempre em frente. Quantos de nós, amados, até queremos seguir a Cristo Jesus, até queremos ser servos do Senhor, até queremos ir para o céu, não é verdade? Todos querem ir para o céu, eu imagino. Todos. Eu acho que no mundo cristão, todos desejam ir para o céu. Eu acho que não há alguém nesse mundo chamado cristão que não deseje, não almeje o céu. Eu acho difícil isso. Eu acho que não existe. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço para chegar aos céus? A Bíblia nos fala que a salvação é gratuita. Sim, é gratuita. Não nos custa nada porque foi Cristo Jesus que derramou o seu sangue por nós. Foi Jesus que nos deu a vida eterna. É através de Jesus, o único mediador, o único que pode nos dar salvação. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a nós. E essa parte, irmãos, tem um preço. E um dos preços, com certeza, é nos fortalecermos no Senhor. É sermos corajosos para enfrentarmos o dia a dia. É não pararmos. É não ficarmos sentados. É mais estarmos atentos àquilo que Deus quer. E é interessante, irmãos, que quando a pessoa realmente quer uma comunhão com Deus, quer viver com o Senhor, levanta-se toda uma situação de imediato ao nosso redor para nos fazer parar. Já notou isso? Quando você quer fazer uma comunhão com Deus, quando você quer andar com Deus, aparece esse problema, aquele problema, outro problema. Talvez é o esposo, talvez é a esposa, talvez filho, talvez uma situação financeira, talvez outro tipo de problema qualquer. Mas o que aparece para te atrapalhar não está escrito em lugar nenhum. Porque é tanta coisa que aparece. É tanto problema que surge, que se você não estiver realmente enraizado no Senhor, você não vai à frente. Você não vai à frente. Para vir à igreja, irmãos, é uma tomada de atitude. Porque nos últimos momentos aparece um vizinho que quer alguma coisa, aparece alguém na sua casa, você olha para a televisão, descobre que está passando uma coisa legal na televisão. É assim que funciona, irmãos. É desse jeito. Não é diferente. Na sociedade, quão difícil é seguir a Cristo Jesus. As pessoas olham para você, apontam para você, te chamam de um monte de coisa. Apesar que aqui não há perseguição de você ser perseguido, ser apedrejado, coisa parecida, mas há uma perseguição velada que a pessoa olha para você e fala, ei, ó, é crente agora, né? Não quer tomar cervejinha com a gente, não quer fazer isso, agora não quer mais falar um palavrãozinho conosco, não sei o que mais, e quer tirar sarro da tua cara. Sempre é desse jeito, irmãos. Mas isso, amados, já é esperado, é esperado. É assim que é a nossa realidade como servos do Senhor. Para Jesus não foi diferente, para Josué também não foi diferente. Mas é preciso que aqueles que conhecem a Cristo, que reconhecem o Senhor Jesus de fato, de realidade, que esses tomem atitude de coragem, atitude forte, que sejam fortes, que sejam vigorosos para não parar, mas para seguir sempre em frente, entendendo que a vontade do Senhor é o que mais nos importa, é a única coisa realmente que nós temos, que vamos levar para a eternidade, é a obediência ao Senhor. Porque quando nós obedecemos a Deus, nessa fé, nessa força, nessa coragem, vamos chegar aos céus. E os céus, amados, não dá para descrever para ninguém. Não dá para descrever. Mas nós podemos afirmar que você não conhece o céu. Eu não conheço o céu. E eu não posso entender como é o céu, mas uma palavra define céu, que é maravilhoso, é magnífico. Algumas palavras definem maravilhoso, magnífico, lindo, paraíso, lugar feito por Deus, lugar que Deus preparou de forma exclusiva para cada um de nós, um lugar reservado para nós. Se tem casa, se não tem casa, isso é outra história, não vamos entrar no mérito, mas o que eu posso garantir para cada um de nós, que o Senhor garante para cada um de nós, é que é um lugar extremamente maravilhoso. É onde reside o Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Espírito Santo e aqueles que são salvos, com certeza. Então essa é a verdade do Senhor. E é para esse lugar que nós estamos marchando, irmãos. É essa realidade que eu estou em busca para a minha vida. Eu creio que todos que estão aqui, é essa realidade também que vocês buscam. Morar com o Senhor. Mas para que alcancemos essa realidade,
nós temos que ser fortes, sermos corajosos, não desistirmos da caminhada, não desistirmos. O texto ainda diz: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. A lei do Senhor, irmãos, é a palavra, é a Bíblia. Esta é a lei do Senhor. Aquilo que está escrito aqui, irmãos, não é conto da carochinha, não é conto de fadas. O que está escrito aqui é a palavra de Deus para cada um de nós. Se você se diz cristão, irmãos, se você que está me ouvindo se diz cristão, eu quero afirmar para você o seguinte: eu tenho que obedecer às Escrituras Sagradas. Sem essa obediência, vou colocar como obediência cega, porque nós não podemos de forma alguma tentar negociar essa obediência. É uma obediência cega. Eu aceito ou não aceito? Não tem meio termo. Eu aceito mais ou menos? Não. É uma obediência cega à palavra de Deus. Aquilo que o Senhor deixou para nós, nós temos que colocar dentro do coração. Pegar e colocar dentro do coração. E como é que eu faço isso? É quando eu medito na palavra, é quando eu leio a palavra, é quando eu testifico de Deus fazendo a vontade dele, é quando eu prego a palavra do Senhor, é quando eu afirmo para todos que eu sou do Senhor, quando eu não me envergonho, quando eu tenho coragem para viver esta verdade. Irmãos, nós não podemos nos desviar do Senhor. Nós não podemos nos desviar da verdade do eterno, nem para um lado, nem para o outro. Mas nós precisamos seguir em frente. Seguir em frente. As pessoas dizem quando alguém é assim muito trabalhador, que nada para, é como um trator. Não é assim? Ah, fulano de tal é como um trator. É assim que o Senhor quer que sejamos, irmãos. Como trator, um trator de esteira, ele não se desvia porque tem uma árvore, ele passa por sobre a árvore. Se tiver um lamaçal, ele passa um lamaçal. Se tem pedras, ele passa por cima das pedras. E assim vai. Assim também tem que ser a minha caminhada, assim também tem que ser a minha jornada com Deus. Eu não posso parar por nada. Nada pode me parar. Nada pode me deter. Nada pode. Mas para que eu consiga isto, eu tenho que ser forte, tenho que ser corajoso, eu tenho que ir às últimas consequências por amor a Cristo Jesus. Amar Jesus, irmãos, exige de nós compromisso. Amar Jesus exige de nós dedicação. Amar a Jesus exige de cada um de nós que a nossa vida seja totalmente entregue para Cristo, entregue para Ele. Nós precisamos nos tornar escravos do Senhor. Escravos, irmãos. Nos tempos do Antigo Testamento, nos dias do Antigo Testamento, era comum entre os judeus a escravidão. Alguma pessoa comprava alguma coisa de alguém e não pagava, essa pessoa tornava-se escrava. Ela era tomada como escrava. E ela ficava um período de tempo servindo ali até pagar sua conta. Até que sua conta fosse paga. E algumas pessoas ficavam um tempo muito longo como escravo. Acostumava com o dono ali, gostava até da situação, porque era de certa forma bem tratado, mas chegava um dia que aquele escravo era liberto. Chegava um dia porque ele havia pagado sua conta com o seu amo. Mas muitos amados, por ter servido como escravo algumas décadas, não tinha mais o que fazer, já tinha se apegado ali onde estava, e eles se davam como escravo. Ele chegava para o patrão, para o amo e dizia: olha, eu quero te servir como escravo, mesmo em liberdade. O patrão pegava aquele homem, irmãos, pegava a orelha dele aqui assim, encostava na porta aqui assim. E com a suvela, furava a orelha do camarada. Furava a orelha do camarada. Fazia um buraco na orelha do camarada. Esses eram os escravos da orelha furada. Porque eles se deram gratuitamente, de boa vontade, voluntariamente para o seu amo. Esses se deram para o Senhor. Assim deve ser também a nossa vida.
Nós precisamos nos doar como escravos para o Senhor, irmãos, como escravos para Deus. Entenda isso. Não há nada que seja mais precioso do que a nossa vida, e essa vida só é sabiamente usada quando nós vivemos Cristo no nosso dia a dia. Precisamos viver o Senhor, colocar o Senhor em prática. E nada melhor do que ser escravo do Todo-Poderoso, nada melhor do que vivermos como escravos do Senhor, porque receberemos o melhor que este tem para nos dar. E o Senhor tem bênção sem par para derramar sobre as nossas vidas. Mas Ele quer que você faça isso por amor, irmão. É pelo amor, amados. Tudo quanto façamos para o Senhor, tudo quanto vamos fazer para Deus, é por amor e com amor. Tudo que fazemos para o Senhor com interesses, visando o interesse, o Senhor rejeita. Mas tudo quanto fazemos para o Senhor, demonstrando a Ele que nós temos amor para com Ele, estes são recebidos pelo Senhor e serão bem-sucedidos em tudo quanto fazem. O texto diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em frente sem nos deter. E aqueles que assim fazem, irmãos, são bem-sucedidos por onde quer que andam. Essa é a recomendação do Senhor para você que me ouve nesta noite. Você quer ter a vitória do Senhor na sua vida? Você quer ter a vitória do Senhor, meu irmão? Não te desvie, mas siga em frente, ande, marche, e você com certeza será bem-sucedido, porque o Eterno virá sobre você. Ele te envolverá com as suas asas, te envolverá com sua graça, te envolverá com a sua névoa. Ele te tomará por completo, Ele te abençoará, Ele te dará alegria, Ele te dará prazer, Ele te dará forças, Ele te dará aquilo que você precisa. Abrirá as portas que estão fechadas e fechará algumas portas para você, para que teu caminho seja reto, para que teu caminho seja bom. Irmãos, não há nada melhor do que servir a Jesus Cristo. Se você não tem alegria no Senhor, se você olha para mim e fala, mas Elisa Oliveira, eu não sinto essa mesma alegria, o que é que acontece comigo? Eu não sinto esse prazer, estou aqui, nem sei porquê, eu leio a Bíblia ocasionalmente, não gosto de cantar, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de Deus. Não gosto de Deus. Mais ou menos assim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Porque aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a Deus, têm prazer em Deus. Têm prazer em Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nem tampouco para agredir ninguém. Mas aquilo que a palavra nos fala, isso nós vamos falar também. E o Senhor nos fala, irmãos, e Deus nos fala de forma clara que aqueles que amam o Senhor têm prazer em guardar os seus mandamentos. Cristo Jesus, em João, no Evangelho de João, diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Está claro, está dessa forma. São palavras de Jesus. E ele complementa dizendo, quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Isso é para que você entenda, amado, que nós não podemos viver uma vida aparente. Com Deus não se vive vida aparente. Ou você se dá para Deus ou não se dá. Deus não quer mais ou menos. Para Deus não tem mais ou menos. Deus quer tudo ou não quer nada. Ou seja, você se dá por completo ou Deus não te quer. Deus está ali pronto para te receber. Ele fez tudo quanto nós precisamos para sermos abençoados. Mas eu preciso me doar por completo para o Senhor. É uma exigência dele na nossa vida. E se assim eu não faço, irmãos, com certeza não vou receber dele a honra e a glória de ser chamado de filho dele. Amém? Nós precisamos entender essa verdade do Senhor e colocar essa verdade em prática. Versículo 9 nos diz, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é forte. É contigo por onde
quer que andares. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. É a promessa de Deus para a tua vida. É o Senhor que quer andar com você. É o Senhor que quer andar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. É Deus que não quer te largar. É o Deus que não quer te abandonar. É o Deus que quer estar junto a você nos teus momentos difíceis, te dando força para superá-los, nos momentos de alegria, alegrando-se com você. Este é o Deus que quer ser teu companheiro. Esse é o Deus que quer ser o teu ajudador. Esse é o Deus que quer ser o teu salvador. Esse é o Deus que quer ser o teu abençoador. Esse é o Deus que quer te curar. Esse é o Deus que quer te restaurar. Esse é o Deus que quer abrir portas da prosperidade para você. Esse é o Deus que quer abençoar a tua família. Esse é o Deus que quer abençoar a tua casa. Esse é o Deus que quer abençoar os teus filhos. Esse é o Deus que quer derramar chuvas de bênçãos sobre aqueles que são fortes e corajosos. Forte e corajosos. Este é o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade jamais, amados. E colocarmos o nosso coração cada dia mais em sintonia com o Senhor, em sintonia com Deus. A nossa vida, irmãos, um exemplo, um paralelo aqui para vocês entenderem, a nossa vida precisa ser como um rádio que sintoniza uma rádia, como diz as pessoas, não é? Você tem que ligar numa rádia. Mas só para que a rádia entre bem no seu rádio, você precisa estar em cima da frequência. Nesses rádios digitais modernos, para você sintonizar uma FM ou uma rádio FM, Montanha FM, por exemplo, 87,9. Se você colocar 88 ou 87,7, vai ficar o áudio meio distorcido. Você não vai conseguir ouvir legal. Principalmente se o rádio for bom. Você não vai conseguir ouvir legal. Se você colocar 2 frequências acima, 2 abaixo, aí você não vai ouvir mais nada. Só vai funcionar se tiver na mesma frequência. Ligado no 87,9, que é a frequência da rádio. É assim que funciona. O nosso rádio, a nossa vida, precisa estar em sintonia perfeita com Deus, na mesma frequência. Aí sim, vamos ouvir a voz do Senhor sem interrupções. Vamos ouvir a voz do Senhor de forma clara, de forma perfeita. E é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Que nós ouçamos a voz do Senhor de forma clara, de forma perfeita. Se você ouve um pouco distorcida, tem alguma coisa errada, não com Deus, não com a rádio, mas com você, com o teu receptor, com o teu rádio. Ele está fora de frequência, está descalibrado, outra coisa qualquer, mas o problema está em nós. O problema está em nós. Deus, Ele quer que você esteja, Ele quer que eu esteja em sintonia perfeita com Ele. Portanto, irmãos, é preciso que nós olhemos para a palavra do Senhor como algo que deve ser cultivado, algo que deve adentrar o nosso ser, envolver o nosso coração. A palavra de Deus, o Verbo, Cristo Jesus, a palavra, esta precisa tomar por completo a nossa vida. E a exemplo de Josué, nós precisamos olhar para o Senhor e não nos deixarmos abalar, mas seguirmos em frente, sempre, sempre, com todas as forças que o Eterno nos concede, que o Eterno nos dá. Amém, irmãos? Que nós possamos olhar para o Senhor, depositar a nossa vida, a nossa esperança, entregar o nosso ser para Deus. Que nós possamos entregar o nosso ser para Deus. E nessa noite eu quero convidar você a fazer um compromisso com o Senhor. Eu não sei se as pessoas que estão aqui já são servas do Senhor e aqueles que porventura estejam aí no mais ou menos, na corda bamba, ou meio fora de sintonia com Deus, ou andando por caminhos um tanto quanto tortuosos. Hoje é o dia de acertar-se com o Senhor. Hoje é dia de rever esse teu conceito. Rever e refazer, talvez, esse compromisso com Deus. Portanto, se houver alguém em nosso meio que deseja, de forma pública, declarar que quer seguir a Jesus Cristo, que manifeste-se de uma forma, levantando a mão, ficando de pé, e nós vamos orar por você. Há alguém que queira fazer esse compromisso com Deus hoje? Consciente que só há um caminho, só há uma forma, e essa forma é observar o ensinamento do Senhor? Há alguém que queira fazer esse compromisso com Deus? Amém. Todos já têm um compromisso com o Senhor? Amém. Glórias a Deus por isso, não é? E aqueles que não têm, só um conselho. Não fique esperando a hora da morte chegar.
Porque depois que a morte chegar, não tem mais jeito. A morte, ela sela o destino das pessoas. E ela sela de forma definitiva. Portanto, não espere a hora da morte chegar. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.